gente vai falar de marketplace agora, nessa próxima apresentação. Bom, é um segmento, é uma modalidade que tem revolucionado o nosso mercado, o mercado de e-commerce. E, bom, em vários segmentos, alimentos e bebidas, produtos eletrônicos, beleza, agro. A gente vê uma série de inovações nesse sentido quando a gente coloca esses segmentos no marketplace. E a gente entende, então, que essa modalidade ajuda bastante na indústria, principalmente nas buscas, facilitando esses patamares de sucesso que o e-commerce tem hoje em dia, e também abrindo oportunidades para lucro, né? Tanto no B2B, B2C ou no D2C, que é o que a gente tem falado até bastante aqui. E é com esse mote do marketplace que a gente vai apresentar que vai ter uma próxima palestra aqui. É verdade, Kina. O palestrante que vocês vão ouvir a seguir é um profissional com nada menos do que uma década de experiências em digital commerce. Ele é engenheiro elétrico de formação e pós-graduado em gestão de marketing. Vem aqui hoje para demonstrar como criar e operar um marketplace atrativo para vendedores e clientes. Recebam com muitas palmas o Rafael Coelho, que é engenheiro sênior de soluções da Miracle para a América Latina. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente acabou de ter uma palestra muito legal do Ivo, falando sobre estratégias de relacionamento com o cliente, como que a gente consegue trabalhar um CRM de uma forma bacana. E agora eu vou trazer como que a gente consegue introduzir um modelo de marketplace, e eu vou dar um spoiler, não é só marketplace, a gente vai falar de outros modelos também que não são muito falados aqui no Brasil, para a indústria. Seja ela um modelo B2B, um modelo D2C, Direct to Consumer, um modelo B2B2C, né? São várias letrinhas, mas prometo que vai ficar mais fácil. Bom, o primeiro ponto que é interessante a gente analisar, e isso eu trabalho em vendas com muitos dos nossos clientes, seja B2C ou seja B2B, é que quando a gente analisa o mercado, isso daqui foi uma pesquisa que foi realizada pela Finestra, a gente vê que o mercado de vendas do e-commerce B2C ele vem crescendo legal, né? Então, a gente consegue ver um aumento de 53%, até 2025 um aumento de 61%, com uma influência muito grande de marketplace. E esse é um ponto muito interessante, porque o que eu, Rafael, tirando o crachá da minha empresa Miracle, que é uma empresa de marketplace, mas o que eu vejo é que no futuro não tem como as empresas não serem marketplace. Se você não está vendendo outros produtos, o seu concorrente vai estar vendendo. E quando a gente analisa o modelo B2B, olha a diferença que a gente vê. Então, a gente vê um crescimento muito alto, né, de vendas dentro do e-commerce, dentro do painel digital, e com um percentual de marketplace muito pequeno. Então, quando a gente compara que a gente tem o B2C, onde o marketplace ele vai representar uma venda de 65%, e o B2B de 2025 vai ter apenas de 14%, e, gente, estou falando apenas de bilhões de bilhões, né? Olha quanto espaço a gente tem aqui. Quanto espaço que a gente tem para ser influente no nosso próprio setor e virar uma referência do nosso próprio setor. Então, quando você fala assim, nossa, hoje é impossível competir com a Amazon no B2C, porque ela revolucionou o mercado, no B2B, todo mundo tem a chance de ser essa Amazon, né? Então, quando a gente analisa, eu converso com os clientes, aqui são alguns logos que, alguns deles, a minha empresa tem a honra de ser o fornecedor de plataforma de marketplace para eles, a gente vê que a corrida dos marketplaces de B2B é eu quero ser a Amazon do meu setor, eu quero ser a referência do meu setor. Então, aqui a gente tem alguns setores que a gente consegue analisar, e a grande pergunta que eu faço, principalmente quando eu falo com empresas de B2B, seja ela uma estratégia de direto com o consumidor, ou se essa estratégia vai ser realmente focada 100% em B2B, é o que a sua empresa está fazendo para ser referência no seu mercado? De novo, se sua empresa não fizer, você vai seguir o que outra empresa vai fazer. Porque a outra empresa vai virar uma Amazon e você vai virar refém das regras dela. Bom, e a gente também fez uma pesquisa junto com a Oracle, tentando entender com esses compradores o que motivam eles a comprarem. Então, quais canais que eles utilizam para as compras? Isso daqui é uma pesquisa global, tá, pessoal? Então, você fala assim, poxa, mas dificilmente um comprador aqui no Brasil, enfim, de alguma loja, de alguma distribuidora, vai acessar marketplaces. Mas o que a gente está vendo globalmente é que
muitos compradores não estão só comprando através de processos de RFP ou processos de procurement, mas também estão pesquisando e comprando através de marketplace. E quando a gente fez essa pesquisa, a gente também analisou aqui, de todas as compras que vocês fazem compradores, qual o percentual dessas compras que foram feitas em portais digitais, ao invés de conversar com o time de vendas? Então, a gente viu aqui que tem mais de 50% das compras são realizadas dessa maneira. Quando a gente vai para um modelo B2B, e a gente pensa em empresas que vendem produtos de bens de consumo, produtos de manufatura, óbvio que vão ter grandes negociações que ainda vão estar trabalhando com representantes de vendas, né? Mas uma tendência que a gente vê é que quando é uma compra recorrente, uma compra para reposição de estoque, o canal digital é muito mais rápido, é muito mais simples e tem diversas estratégias para a gente também trabalhar com esse comissionamento com o time de vendas. Bom, e isso está evoluindo no mundo inteiro, isso está sendo... esses números que eu estou mostrando para vocês, eles estão crescendo e crescendo, e o B2B tem um grande espaço, principalmente porque não só a empresa que eu trabalho, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela, mas todas as empresas do mercado estão evoluindo os modelos digitais para o B2B. Porque quando você fala assim, poxa, vou abrir um marketplace B2B, é muito diferente de um marketplace quando você fala de um modelo B2C. Porque você tem problemas de impostos, você tem problemas de canais, você tem problemas de pagamento, não é só cartão de crédito, vai ter diversos outros modelos, e as empresas vêm evoluindo e bastante. Então, hoje a gente já oferece, junto com parceiros, modelos de pagamentos, de compre agora e pague depois, modelos de financiamento nesse B2B. Então, pensa assim, quando a gente vai criar um marketplace B2B, a gente tem que trazer toda a experiência que esse comprador tem com o vendedor ou com uma vendedora diretamente. Isso a gente tem que digitalizar. Isso está evoluindo bastante e por isso que acaba sendo um modelo bem interessante. Alguns de vocês também devem conhecer plataformas de e-procurement. São plataformas de compra, Ariba, Coupa. Acredito que muitas das empresas que vocês trabalham já trabalham nesse modelo. E tem muitas empresas que estão conectando essas plataformas de procurement com e-commerces, com plataformas de marketplace, digitalizando esses processos que eram muito mais engessados no passado. E, obviamente, né, dependendo de cada empresa, mas uma dificuldade que a gente vê muito grande no setor B2B é dados do produto. Poxa, como que eu consigo fazer com que os meus fornecedores consigam me ajudar com os dados desse produto, enriquecer meu conteúdo? Geralmente, quando você vai pegar uma conexão, e aqui eu vou falar um pouquinho mais de techniquez, uma conexão EDI de um RP para um outro, não tem foto, não tem nada. Só passa uma informação de estoque e de preço, male-male, né? Então, aqui a gente também vai ver muitas inovações nesse quesito, e por isso que isso vem aumentando e ganhando espaço no mercado, né? Quando eu falo de estratégias de marketplace com os meus clientes, no B2C acontece mais uma estratégia assim. Poxa, por que você quer criar um marketplace B2C? Ah, porque eu quero vender mais. E dificilmente um marketplace vai ser só isso. Quando a gente fala de B2B, eu vejo que as empresas têm mais uma estratégia focada. E aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Então, a gente tem clientes que utilizam o marketplace para expandir para as novas categorias. Então, poxa, eu sou focado em materiais elétricos, mas eu não vendo esse tipo de disjuntor. Então, eu quero trazer o marketplace porque eu quero virar uma referência nesse mercado. Ou otimizar o capital de giro do canal, reduzir a falta de estoque. Então, um cliente nosso, que é a Toyota, por exemplo, ela utiliza todas as concessionárias como um segundo estoque, segundo, terceiro, quarto, décimo, enfim, estoque daquele produto. Então, eu não tenho no meu estoque, mas eu utilizo minha rede de concessionárias para conseguir atender melhor meu cliente e não ter furo de estoque, tá? Visibilidade de estoque de revendedores locais, esse é um ponto que complementa esse anterior que eu falei, que é, na Toyota, não só o cliente consegue comprar da Toyota através dessas concessionárias, mas quando uma concessionária está precisando de produto, ela compra de outras concessionárias. Então,
olha só que interessante esse modelo de conexão da cadeia que eu estou fazendo, pensando na estratégia de marketplace, né? Bom, um outro modelo é criar um canal direto com o seu cliente que não tenha conflitos de canais, que esse da Toyota é um grande exemplo, mas, poxa, Rafa, não posso vender diretamente para o cliente final. E se você utilizar seus distribuidores como sellers? E se você utilizar sua cadeia de lojas como sellers, né? Seus clientes no B2B como seus sellers no D2C? Então, essa é uma possibilidade também. Aumentar a profundidade de competitividade dos sortimentos, né? É uma possibilidade também que a gente vê muito no B2B. Então, eu já tenho as categorias, eu só quero aumentar o sortimento, quero aumentar os SKUs que eu tenho em relação àquela categoria, é uma outra possibilidade. E aumentar a qualidade dos produtos, dos dados desses produtos. Então, como eu comentei, no B2B tem uma certa dificuldade de assertividade do conteúdo e, geralmente, fica tudo focado na mão do fornecedor, na mão da montadora, na mão da indústria. Só que você não pode utilizar esses seus sellers, esses seus distribuidores, essas lojas para te ajudar no conteúdo. E que tal você bonificar esses sellers se eles ajudam você no conteúdo? Então, não só eu estou trazendo novos produtos, não só estou enriquecendo meu catálogo, mas eu estou usando o Marketplace como um modelo de gamificação com os meus sellers. Então, é uma situação de ganha-ganha, né? Melhor conteúdo para o seu cliente ou para o seu comprador, melhor posicionamento para o seu seller e todo mundo está ganhando. Enfim, tem diversos modelos aqui que eu posso compartilhar com vocês. E aqui eu estou trazendo alguns. Outro ponto importante que eu acho que é interessante compartilhar com vocês é consolidar diversas subsidiárias. Então, a gente tem clientes que são grupos que têm pequenas empresas dentro dela e falam assim, Rafa, eu não quero criar um marketplace para vender outros produtos, não quero conectar meus distribuidores, mas a minha empresa fez, sei lá, 10 aquisições nos últimos anos e os sistemas não são conectados, é difícil, o comprador tem que entrar em sistemas diferentes para cada empresa que a gente tem, para cada subsidiária. A estratégia de marketplace pode ser uma junção e uma boa saída para juntar essas subempresas nesse grupo e virarem sellers neles, né? E daí, quando a gente fala de... Por isso que eu falei que não era só marketplace, o mercado ele vem mudando. E a gente está muito acostumado no Brasil a falar de marketplace. Quando a gente fala de dropship, vocês lembram do quê? Geralmente China, né? Dropship na China, ou list. Só que o dropship ele vai muito além do que isso. O dropship, diferente do marketplace, é um modelo que você faz uma revenda do produto. Então, por exemplo, no marketplace, eu como seller, eu boto o preço do meu produto, esse preço é o preço que o cliente final está vendo no site, e você combina uma comissão com esse seller, correto? O dropship, que é muito utilizado nos Estados Unidos e Europa, ainda mais no B2B, é um modelo de revenda. Eu, como seller, boto um preço, esse preço é o preço de negociação que eu estou tendo com o marketplace, né, com o dropship, por exemplo. E a empresa bota uma margem em cima e vende no preço que ela quiser. Rafa, mas por que isso é interessante? Bom, dá alguns exemplos. Se você tem um marketplace de B2B, você quer que o seu cliente compre 10 produtos e venha 10 notas fiscais de sellers diferentes, ou você quer só uma nota fiscal sua? Esse é o modelo. Se você vai aplicar uma promoção, a gente está falando de uma compra B2B, você tem flexibilidade de negociação com sellers no momento da compra do seu cliente? Não, ele colocou o preço, é aquele preço que vai aparecer para o cliente final. Então, o modelo de dropship, ele te dá uma liberdade de negociação de preço com o seu comprador final e te dá toda essa autonomia sem ter que ter o estoque com você. Novamente, é uma outra abordagem que o mercado brasileiro não aplica muito, mas que é muito comum lá fora. E o que eu vejo, dando algum exemplo para vocês, é que os sellers novos, geralmente, ele vem no modelo marketplace, e os sellers que estão indo muito bem, eu transmito ele para um modelo de dropship. Por quê? Porque eu vou negociar com ele muita margem. Então, 15% de um marketplace, né, dependendo da sua indústria, 10% de comissão, isso daí vai ficar fichinha perto do que você pode negociar o modelo dropship.
E no meio desses dois, isso é uma novidade que está aparecendo no mercado europeu e americano, e a gente está vendo aqui no Brasil começar bem de leve, é o modelo One Creditor, que é uma mescla entre marketplace e dropship, onde o seller ainda consegue colocar o preço no modelo que ele quiser, e isso vai aparecer para o cliente final, mas você consegue consolidar toda a nota e toda a parte fiscal com você, sem ser do seller. Isso te traz benefícios fiscais, isso te traz algumas agilidades. Então, esse é um modelo importante para a gente pensar quando a gente está traçando uma estratégia. Vou trazer um exemplo aqui da ABB, que é um cliente da Miracle, a empresa com a qual eu trabalho. A ABB, ela utiliza a Miracle por 2 motivos. Ela tem um canal B2B diretamente com as lojas de materiais elétricos, materiais de casa, que compram para reforçar o estoque deles e vender para os clientes finais. Só que, nesse modelo de B2B, a ABB também vende produtos da GE. Você fala, nossa, mas por quê? Porque ela quer virar um one-stop shop de qualquer loja de material, qualquer loja elétrica, né? Então, ela acaba vendendo produtos não só dela, mas produtos de concorrentes no modelo B2B. Ela tem um outro site, na verdade é o mesmo, né? São só canais diferentes, que é focado para o cliente final, que é o D2C dela. E nesse canal, ela utiliza as lojas para quem ela vende do B2B como sellers para vender para o cliente final. Então, as lojas de rua, as lojas de site que vendem materiais elétricos compram dela do B2B, e nesse D2C, a ABB tem uma loja diretamente ao consumidor, só que usa os estoques dessas lojas. Então, olha que interessante. Ela vende o produto que ela já vendeu. Ela ganha 2 vezes nesse processo. Então, são alguns modelos que a gente pode explorar nessa parte de B2B e, enfim, diferentes modelos que a gente pode trabalhar. Aqui é mais para vocês entenderem, tá, você está falando que dá para fazer isso, aquilo, mas como faz isso, né? Essa daqui é um exemplo de como a Miracle, que é a nossa plataforma, funciona. De uma forma bem breve, a gente é um intermediário, uma plataforma focada em diferentes modelos de negócio, dropship, marketplace, One Creditor, onde conecta todos os seus sistemas da sua empresa, e-commerce, plataformas de customer success e tudo mais, e todas as soluções, a gente provê um seller portal ou um distributor portal para os seus parceiros, e isso também conecta com o sistema deles. Então, a gente acaba sendo uma ponte desses 2 lados. E quais são os pontos principais que eu vejo que as indústrias precisam analisar nessas plataformas para conseguir ter um resultado legal? Como a gente tem que trazer a realidade do dia a dia que o nosso time de vendas tem com os compradores para um modelo online, a gente precisa de uma solução que tenha uma precificação avançada, que o seller consiga colocar um preço unitário, um preço por volume, um preço que pode ser negociado ou não, e tudo isso estar digitalizado. Um outro ponto que eu acho que eu não vi nenhuma solução no mercado, além da Miracle, que faz isso, é você dar o poder para o seller ou distribuidores de criar preços específicos por comprador ou por grupos de compradores. Então, imagina só, você tem um marketplace, que o seu comprador entra no seu site, faz o login, na hora que ele entra, ele tem preços específicos que vieram do seller. Ele não tem o preço que o concorrente dele, ele não tem o mesmo preço que os outros. Você dá essa autonomia para os sellers de criar essa diferenciação diretamente para eles. Outro ponto interessante é, poxa, Rafa, legal, pô, a gente consegue fazer um modelo personalizado, pelo que você está falando, a gente consegue dar autonomia para o seller, mas e se a compra é tão grande que o comprador quer negociar com esse seller? Será que tem alguma solução que faz isso? Então, esse é um ponto que a gente também traz. Uma plataforma que tenha cotações diretamente do comprador com os sellers, e ele pode até fazer uma bidagem, né? Ele pode até criar um modelo onde ele fala, quero essa lista de compras, seleciona os sellers que ele quer, quem me dá o melhor preço para esses produtos. E isso pode ser salvo e também anexado na próxima compra. Essa plataforma também, quando a gente pensa em modelos B2Bs online, ela precisa entender as organizações.
Quando a gente fala de uma compra, quando a gente está comprando uma solução de mercado, vamos falar uma solução de mercado como um software. Quantas pessoas são envolvidas nessa compra? Não é só apenas a pessoa de compras, não é apenas a pessoa de financeiro. Então, essa solução também precisa agregar no fluxo de compras no seu site diferentes responsabilidades. Então, tem o time de negócio que vai selecionar os produtos que são interessantes, mas quem precisa receber os e-mails responsáveis é o time de compras ou o time de financeiro. Então, também trazer essa flexibilidade dentro do seu canal digital. Pagamentos flexíveis e avançados para o seller, né, diferente de B2C, você pode pagar em termos para esse seller, você pode pagar em formas diferentes para esse seller, só vai pagar depois que você recebe do seu comprador. Esse é um ponto interessante. E também, o que eu comentei no meio da apresentação, é que você consiga não blindar esse cliente, na verdade, dele receber diferentes faturas de diferentes sellers, porque numa compra B2B ele quer receber tudo consolidado. Então, olha quanta complexidade que eu estou mostrando para vocês do dia a dia de um marketplace B2B e que muitas empresas acabam não pensando no detalhe, né? E, no final das contas, tem uma solução que, depois de tudo isso que eu expliquei, consiga trazer um dashboard em tempo real de todo esse processo. Bom, terminando aqui, pessoal, esse último slide, uma dica que eu dou para vocês é, poxa, legal, Rafa, você está falando de tecnologia, né? Mas, além de tecnologia, é muito importante vocês encontrarem um parceiro que tenha um expertise, que tenha conhecimento nesse processo, que consiga apontar os dedos na sua operação e falar, se você não for por esse caminho, não vai dar certo, ou vamos trocar de estratégia, e mudar todo esse modelo, né? Além disso, uma solução que tenha toda uma estratégia de ecossistema, tenha parceiros, tenha uma rede de sellers, tenha parcerias com tecnologias, né? E essa é a ideia que a Miracle traz para o mercado. Não ser só uma tecnologia com todas essas funcionalidades que eu comentei com vocês, mas também trazer o expertise e todo o modelo de ecossistema para vocês. Bom, pessoal, acabou meu tempo aqui. Muito obrigado. Esses aqui são os meus contatos. A gente vai abrir uns 5 minutinhos para perguntas. Então, fiquem à vontade se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar algum caso com a gente. Acho que tem alguém ali. Boa tarde, tudo bom, Rafael? Tudo bem. Eu sou o Eduardo, eu sou do PagBank, PagSeguro. Eu achei muito interessante aquele ponto que você trouxe sobre dropshipping e aquele outro modelo intermediário ali, que são, pelo que eu entendi, são modelos de marketplace, né? Tem o marketplace 3P, o dropshipping, etc. No 3P é muito claro a rentabilidade, a receita do marketplace vem através da comissão, normalmente, né? Exato. Nos outros modelos acontece assim, também não ficou muito claro para mim. O do dropship é uma revenda. Então, por exemplo, eu vendi o produto para você por R$100, você vendeu para o cliente por 200, você ganhou 100 nessa. Ou você vendeu por 150, você ganhou 50 nessa. Então, é realmente um modelo de revenda. E no OneCreditor é bem parecido com o marketplace, onde você tem uma comissão, só que toda a consolidação de nota fica com você. Então, você, que a gente chama de seller of record, é o próprio marketplace, não é o seller. É mais uma questão tributária fiscal do que do modelo marketplace. Obrigado. Imagina. Bom, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente agradece. Muito obrigado, Obrigadão, viu, Rafael? pessoal. Tchau, tchau. Uma salva de palmas para o Rafael, por favor.